gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou do seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se, habitaram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Eu quero recapitular com a igreja do Senhor Jesus Cristo 2 versículos, que é o 28 e o 32, em que nós embasaremos a temática do texto. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. 32. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Muito obrigado. Pode tomar o seu assento. O Senhor me deu 2 temáticas para esta mensagem de hoje. A primeira temática é quando a memória me impede de avançar. E a segunda temática, que foi a qual o Espírito do Senhor também colocou no meu coração, e é nela que embasaremos esse texto, é quando a lembrança me rouba a promessa. Vou repetir. Quando a lembrança me rouba a promessa. Nem sempre o que paralisa uma pessoa é a ansiedade pelo futuro ou o medo do presente. Às vezes, o que paralisa o ser humano é aquilo que ficou lá atrás, é aquilo que ficou no esquecimento, é aquilo que ficou no passado, é aquilo que ficou na memória. Há lembranças que, mesmo silenciosas, têm o poder de segurar os pés de muitos crentes e enfraquecer a fé dos mesmos. São memórias de perdas, de dores, de lutos e de lamentos que marcaram a alma de muita gente. E se essas feridas não forem curadas e cicatrizadas, essas lembranças se tornam prisões invisíveis que sucumbem à alma do homem e da mulher. Ao chegarmos em Gênesis capítulo 11, versículo 27, somos apresentados a um nome que parece secundário, mas carrega um ponto de transição essencial na história bíblica. Falamos muito de Abrão, que depois se tornará Abraão, mas pouco se falamos sobre o seu pai Terá. Terá é pai de Abrão, de Naor e de Harã. Terá representa o elo entre o mundo antigo e o início de uma nova dispensação de fé. O nome de Terá está ligado a um tempo de idolatria, de cultura avançada e de uma espiritualidade completamente corrompida. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais influentes da Mesopotâmia antiga. Ur era uma metrópole do antigo reino sumeriano, localizada a cerca de 125 milhas da foz do rio Eufrates e 100 milhas ao sudoeste da Babilônia, 550 milhas de Harã e aproximadamente 830 milhas de Damasco. Era a capital da Suméria, um centro de comércio, de cultura e também da religião pagã. Os templos eram grandiosos,
A arte era refinada e a vida intelectual do povo que vivia em Ur pulsava em cada esquina. Mas em meio a tanto brilho que aquela cidade tem, havia trevas espirituais. A cidade era bela e avançada em seu tempo, mas trevas habitavam ali. Os habitantes de Ur dos Caldeus adoravam a deusa da lua. E em Josué capítulo 24, versículo 2 diz que até mesmo Terá e sua família serviam a esses deuses estranhos. Então a geração de Abraão é marcada por alta cultura e baixa comunhão. Porque nem sempre ter cultura significa que eu vou ter comunhão. Abro um parênteses. O problema da minha geração hoje, quando entra em uma universidade, é que está prezando a cultura e esquecendo a comunhão. Está alimentando o marxismo cultural e esquecendo a comunhão. Só que é nesse ambiente corrompido que nasce Abraão. Ele surge no meio da idolatria, numa casa pagã, numa cidade luxuosa, mas espiritualmente falida. Ou seja, Abraão não veio do altar, Abraão não veio do púlpito, Abraão não foi apresentado neste templo da de Belém, Abraão não era um dirigente de congregação, sua família não vem, não, Abraão vem de um sistema religioso corrompido, mas ainda assim, Deus escolheu Abraão, porque a promessa de Deus não depende do lugar aonde você vem. A promessa de Deus não depende da família que você vem, da hierarquia que te sucedeu, que te antecedeu, não. Mas a promessa de Deus vem do propósito que Ele tem reservado em você. Antes que o pai da fé fosse chamado, Deus permitiu que nascesse no meio de uma terra estranha, para que a glória de Deus começasse aonde a esperança parecia impossível. O que parecia um fim estava prestes a se tornar o começo de uma nova história de redenção. E o texto diz que Terá tem 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. O seu filho Harã morre. No versículo de número 28, Harã morreu. Quando Harã morre, o texto diz que no versículo de número 31, Terá, ele tem uma ideia. Vou reunir a minha família, vou sair de Ur dos Caldeus, que é a terra da idolatria, e vou caminhar em direção a Canaã. Vou sair de Ur dos Caldeus e vou para Canaã. Vou sair da terra da idolatria, sentido a Canaã. E de acordo com o texto que foi lido pelo nosso pastor Éder em Êxodo capítulo 3, especificamente o versículo de número 8, Canaã tem 4 simbologias. Primeira simbologia, Canaã é a terra da promessa. Canaã é a terra da conquista. Canaã é a terra boa e ampla. E Canaã é a terra que mana leite e que mana mel. Em outras palavras, Terá vai reunir a sua família e ele vai sair da terra da idolatria, da terra do paganismo, em direção à terra da vitória, terra da conquista, terra do milagre, terra que mana leite e que mana mel. Só que no versículo 28, Harã morre, e com a morte de Harã, restaram 2 filhos, gente, Naor e Abraão. Porém, quando nós vamos ler o versículo 31, olha o que diz o texto no versículo 31, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho
Abrão e saíram de Ur sentido a Canaã. Em nenhum momento do texto, o texto faz menção do nome Naor. O texto diz, presbítero Silas, que Abraão pegou a sua esposa, o seu filho. Terá pegou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, Sarai sua nora, e saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Jefté, mas Terá poderia muito bem, Naor poderia muito bem ter optado em ficar em Ur. Só que o texto diz que Terá tomou Abrão, a Sarai e a Ló. A palavra usada no hebraico aqui para tomou é lakesh, que significa pegar, escolher, conduzir com intenção, selecionado. Isso mostra que Terá fez uma escolha de quem ele levaria para Canaã. Em outras palavras, o texto está querendo dizer que Terá está saindo para Canaã, está levando a família, mas está deixando Naor para trás. Terá que é conquista, Terá que é a terra que mana leite, que mana mel, Terá que é o milagre, Terá que é a vitória, mas Terá não quer levar Naor. E eu fiquei intrigado, por que ir para Canaã e deixar Naor para trás? Por que ir para Canaã e abandonar Naor lá atrás? E quando eu fui me debruçar ao nome Naor, o nome Naor significa suspiro, mas pode trazer uma simbologia de vento, sopro. O nome Naor representa vento e sopro. Em outras palavras, Naor quer conquistar o milagre, a terra da promessa, a terra da conquista, a terra da vitória, a terra que mana leite, que mana mel, mas não quer levar Naor. Quer a conquista, mas não quer o vento. Quer a vitória, mas não quer o sopro. Quer o milagre, mas não quer a tempestade. Só que o versículo de número 31 diz que quando Terá está indo para Canaã, Terá para em uma terra por nome de Harã, e ali ele morreu. O alvo é Canaã, mas ele para em Harã e morre em Harã. Era Deus ensinando para Terá: Terá, eu tenho uma notícia para te dar, meu filho. Qual é a notícia, meu pai? Ninguém conquista promessa sem primeiro não levar o vento. Ninguém conquista Canaã sem não levar o sopro. Ninguém conquista a terra prometida sem levar a luta. Era Deus dizendo para Terá: Terá, faz o seguinte, que a Canaã, meu filho, o vento vai ter que ir junto. No meio da caminhada, o vento vai junto, o sopro vai junto. Mas se você quer Canaã, tem que levar as consequências disso junto consigo. Ninguém conquista a promessa sem antes passar pelo vento, pela tempestade, pelo reboliço. Eu tenho um recado para dar, e qual é o recado? Muitos querem Canaã. Muitos querem a terra da promessa, a terra da conquista, a terra que mana leite, que mana mel, mas não quer as dificuldades da caminhada. Tem muitos que desejam Canaã, querem o céu, querem ser salvos, mas não querem enfrentar a luta que o salvo precisa enfrentar para alcançar o seu destino. Querem vitória sem batalha,
querem o céu sem desafio. Só que eu tenho um recado para dar. E qual é o recado? Ninguém chegará no céu sem passar pelas provações necessárias aqui na terra. A caminhada de fé exige coragem para enfrentar ventos contrários, tempestades espirituais e seguir firmes até a promessa. Assim diz o Senhor para a igreja dele: enfrente este vento tete a tete, porque essa tempestade não é para enfraquecer teu barco, essa tempestade não é para te matar, esse vento que está soprando é sinal que a promessa está chegando. Segure firme, aguente, porque você é herdeiro do céu, mas para você herdar Canaã é necessário passar pelos turbilhões. Ministério não é glamour, não é ibope. Ministério é ter que levar Naor junto consigo, mas entender que a vitória é certa. Terá saiu. Agora vou para Canaã. Vou para Canaã. Eu quero ir, eu vou. Pegou Abrão, Ló, Sarai, sua família. Vou para Canaã. Só que o texto diz que ele passou por Harã, terra que carregava o nome de seu filho falecido. Versículo 31. E o texto diz que ele parou em Harã e habitou em Harã. A lembrança do passado falou mais alto. E ele se acomodou na dor. Terá tem um caminho. É Canaã. Ele quer. Tem que enfrentar o caminho. Só que para chegar no caminho, ele tem que passar por Harã, que é a terra de seu filho que havia falecido. Só que a dor do passado falou mais alto, e ele se acomodou na dor. E assim a memória do que se foi roubou a visão do que ainda poderia ser. Mesmo que Deus, pastor Éder, não tinha feito uma promessa diretamente a Terá, olha Terá, você vai conquistar Canaã, você vai pisar em Canaã, mesmo que Deus não fez essa promessa, mas a simbologia que Canaã traz consigo é a terra da promessa, é a terra da conquista, é a terra que mana leite, que mana mel. Terá, para alcançar o lugar que representava algo maior, ele tem que passar por Harã. Só que, senhoras e senhores, tem algo que me deixa pasmo aqui. O problema não é passar por Harã, porque passar por Harã é o caminho para chegar em Canaã. Não há problema em passar por Harã. O problema é habitar em Harã. Vou repetir isso aqui que você não entendeu. Olha lá que nem os itinerantes, você não entendeu, eu vou repetir. O problema não é passar por Harã. O problema é habitar em Harã. E quem escolhe habitar em Harã, ou seja, quem escolhe habitar no passado, jamais conseguirá alcançar a promessa. Quem deseja habitar na dor do passado, jamais conseguirá alcançar a promessa. Há uma diferença entre passar por Harã e habitar em Harã. Há um paralelo. E qual é o paralelo? Passar pelo passado, ou seja, passar por Harã é lembrar, aprender e seguir em frente. Quem passa por Harã, ele pega o testemunho dele para ganhar vidas lá fora. Quem passa por Harã, ele pega algo do passado e traz de benefício para o reino. Agora, quem habita em Harã
Arã. Quem habita no passado é se prender, é estacionar, é se perder no que já foi lá atrás. Já viu? Quando alguém aceita Jesus, passa por um processo de transformação. Você percebe quando ele habita em Arã e quando ele passa por Arã. Quando ele passa por Arã, ele diz: eu fiz isso, aquilo, mas Jesus me resgatou e eu estou livre, liberto e sou um novo homem. Mas quem habita em Arã, ele tem gosto, orgulho de dizer das coisas que ele fazia lá atrás. É uma diferença de passar e habitar. Porque passar pelo passado nos fortalece, mas habitar no passado nos paralisa. Quem passa pelo passado cresce, mas quem habita no passado adoece. Eu vou repetir. Quem passa pelo passado cresce, mas quem habita adoece. E eu tenho um recado para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste domingo. E qual é o recado? Cuidado para que a lembrança de ontem não roube a promessa de amanhã. Eu estava intrigado esta tarde, falando com o Senhor, e eu disse: meu pai, é culto de domingo, culto de família, muda o contexto, muda o rótulo. E Deus disse: fala o que eu estou te falando, porque tem gente na igreja do Senhor Jesus Cristo que precisa ser liberto dos traumas do seu passado, que está te sucumbindo e te levando a perecer. Deus te chamou para Canaã, e não para habitar em Arã, não para viver em Arã. Vivemos em um século onde muitas pessoas estão permitindo que a lembrança do passado roube a promessa do futuro. E esse foi o texto que o Espírito do Senhor colocou no meu coração. Lembrança do passado roube a promessa do futuro. Estão vivendo presos a traumas, marcas e dores do que já se passou. E por isso não conseguem viver o que Deus tem hoje para cada um deles. A promessa não chega e reclamam com Deus, se frustram, se revoltam e ainda dizem: Deus não cumpriu a sua promessa. Mas na verdade foram eles que ficaram presos no passado, como Terá ficou em Arã. Falamos muito sobre libertação nos nossos cultos, e é necessário, mas o que poucos falam é que tem muitas pessoas em nosso meio, dentro da igreja, salvas, crentes, ativas, mas que ainda não foram libertas dos traumas emocionais que carregam desde a infância, desde relacionamentos quebrados, desde perdas, de rejeições e de marcas que deixaram feridas abertas. Mas a Bíblia é clara em dizer, em Filipenses 3, versículo 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que se passaram, vírgula, prossigo para o alvo. Porque só prossegue para o alvo quem esquece. Aí vem o doutor Isaías no capítulo 43, versículo 18 e 19. Aí ele vem e diz: eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Porque Deus está fazendo uma coisa nova, mas o trauma emocional que está dentro da mente do ser humano impede dele enxergar a luz que está diante dele. Quem vive no passado paralisa o presente e perde o futuro.
Deus está dizendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo: não habite em Harã, não habite no passado, porque Canaã ainda te espera, a promessa ainda está de pé, mas você precisa sair do lugar da dor para entrar no lugar da promessa, porque só entra no lugar da promessa quem esquece o lugar da dor. Calamadare, o réu Itzmal, Rácia. Eu estava tentando fugir desse texto, e o Espírito falando: fala o que eu estou te mandando, e eu querendo fugir, vou para João 3,16, o Espírito fala o que eu estou falando, e eu vou falar um recado que o céu me entregou hoje à tarde, e o recado é: amados pastores, ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não olhe para a limitação deste jovem de 21 anos de idade, mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e com o que o Espírito está dizendo à igreja, tem muita gente deixando de avançar na fé por causa das lembranças do passado, e ainda dizem: na época da igrejinha havia transformação, na época da igrejinha havia batismo com o Espírito Santo, na época da igrejinha havia milagres. Sim, Deus fez algo maravilhoso no passado, mas o problema é que muitos que estão presos à memória da igrejinha de ontem se esqueceram de tudo hoje e não evangelizam mais, não falam mais do poder de Deus, estão presos à igrejinha do passado, e Deus está dizendo: o evangelho ainda continua, e você é o porta-voz dele. Falam do poder da igrejinha de 30 anos atrás, mas não vivem o poder que está disponível para nós agora. Reclamam da ausência de milagres na igreja, mas não saem para anunciar as boas novas. Deus não nos chamou para habitar em Harã, lugar de estagnação, de paradeiro, mas Deus nos chamou para seguir rumo à promessa. É tempo de colocar a mão no arado novamente. É tempo da igreja voltar a ser um sal que arde na ferida do pecado de um mundo corrompido, de um mundo profano. E Jesus deixou claro: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque o nosso chamado não está no passado, o nosso chamado está vivo em Cristo Jesus, que é vivo e é o cabeça da igreja. A todo momento, o diabo tenta nos prender em Harã, nos traumas, nas dores, nas vergonhas do passado, e ele sussurra: você nunca vai ser um obreiro aprovado, você não é digno, olha o que você já fez lá em Harã, olha os seus pecados de Harã, olha as quedas que você teve, olha a sua vida há 10 anos atrás, olha a sua vida há 15 anos atrás. Canaã não é lugar para você, Harã é o seu lugar. Viva preso no passado, viva preso na dor, viva preso na angústia. O inferno tenta te convencer de que seu Harã é o seu destino final, mas eu tenho uma notícia do céu para a sua vida hoje, e é um antídoto. E qual é o antídoto? 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Está preso na prisão emocional, né? Está cantando, mas a dor do passado está te sucumbindo. Calamara Helix, né, tia? Esses dias um colega me mandou mensagem e disse: você é bênção, você tem de tudo para crescer no ministério da pregação, mas você tem que começar a passar mais a mão, você tem que
começar a trazer uma mensagem mais light para a nossa geração. Mas Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não envergonhes do evangelho, carregue bem a palavra da verdade. Aí vem Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E aquele que começou a boa obra em vós aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Terá morreu em Harã, porque lembrou de coisa morta. Dá uma catucada no seu irmão, fazer que nem os pregadores, bora lá. Dá uma catucada nele e diz: Terá morreu em Harã, porque lembrou de coisa morta. Terá não chegou em Canaã. Mas olha o que diz Gênesis capítulo 12, versículo 5. Gênesis 12, 5. Olha o que diz o texto. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados, e os seus servos comprados aonde? Em Harã. Vamos repetir o texto? Gênesis 12, 5, para a gente encerrar. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados, e os seus servos comprados em Harã. Terá não chegou em Harã, em Canaã, mas Abraão chegou. O pai parou no meio do caminho, mas o filho prosseguiu. Eu vou repetir. O pai parou no meio do caminho, mas o filho avançou. Terá ficou em Harã, mas Abraão foi para Canaã. E sabe qual é a diferença entre o pai e o filho, entre Terá e Abraão? A diferença é: Terá permitiu que a memória do passado o paralisasse. Ele estacionou em Harã, lembrou do filho e morreu em Harã. Só que Abraão usou o passado como combustível para cumprir a promessa. Vou repetir. Terá permitiu que a memória do passado o paralisasse. Mas Gênesis 12, 5, Abraão pegou todos os bens adquiridos em Harã, usou o passado como combustível para cumprir a promessa. Terá representa aqueles que deixam os traumas e as perdas definirem seu destino. Ele iniciou a jornada, e o problema não é iniciar a jornada. Iniciar a jornada é fácil, o problema é como vai terminar a jornada. Mas parou aonde havia apenas que passar, se acomodou no lugar da dor e nunca mais saiu. Mas Abraão representa a de Belém, campo de registro, setor 17 e Itanhaém, que mesmo marcados pela dor do passado, escolheram obedecer à voz de Deus e continuar caminhando. Começou bem a caminhada, mas terminou morto no passado. Tem muita gente hoje que vive de lembranças do tempo que eu orava, o tempo que eu cantava, o tempo que eu pregava, o tempo que eu fazia a obra. Mas hoje só tem saudade, não tem mais altar, não tem mais lágrimas, não tem mais obediência. Morreu no passado, mesmo estando vivo. Está dentro da igreja, mas não tem fogo de Deus aceso. Tem nome de que está vivo, mas daqui em Apocalipse 3:1 está morto. E Deus está dando um recado: não morra onde Deus mandou apenas passar. Não faça morada no que apenas era travessia.
Por gentileza, com a autorização do nosso pastor.